Olá, pessoal! Estamos aqui de volta ao De Chapa. De Chapa, que está novamente com o seu programa viajando pelo Brasil, fazendo aí toda a nossa trajetória. Eu aqui do Brasil e Márcio Forte do México, dois historiadores, o Marcito também autor, escritor, eu também aqui, então a gente está aí, né? E convidando você agora para essa viagem que nós vamos fazer, né? Estamos aqui já a caminho de Pernambuco. Nós que viemos lá do estado de Goiás, falamos lá do Quarteto de Ferro de Goiás, né? No programa anterior, a história bonita que o Marcito trouxe do Náutico, do Santa Cruz, ou melhor, hoje é Pernambuco, né? Eu estou confundindo Pernambuco com o estado de Goiás. Nós que trazemos lá Goiânia, Goiás, o Atlético e o Vila Nova. O Vila Nova, né? Trouxemos esses quatro lá e agora chegamos a Pernambuco para falar de esporte do Náutico e do Santa Cruz, a história, a curiosidade, as informações do trio de ferro do futebol pernambucano e a projeção do Estado na arquitetura de forças do futebol brasileiro. E quando a gente fala desse futebol pernambucano, nós precisamos lembrar aqui dos grandes craques que esse Estado já deu para o Brasil e para o mundo. Vou lembrar aqui de três deles. Hernanes, que jogou no São Paulo e que foi fazer muito sucesso no exterior, passou pela seleção brasileira, enfim, grande jogador. Também falando aqui de Juninho Pernambucano. Eita, Juninho Pernambucano. Olha, eu já vi jogadores bons de bola, mas Juninho Pernambucano tinha uma batida de falta que, olha, era impressionante. Tá certo que Ailton Lira também era outro mestre, Marcelinho Carioca e tantos outros, né, que já passou aí pelo futebol. Evidentemente que eu não vou falar de Pelé, porque Pelé, como disse o Pepe, né, o Pelé está fora desse planeta, né, é de outro planeta. Quando a gente fala de bons jogadores, a gente fala, né, sempre antes do Pelé, né, ou depois do Pelé. Pelé é Pelé. Bom, mas Juninho Pernambucano e também o grande Rivaldo campeão brasileiro, campeão pelo Palmeiras, campeão aí no estado de Pernambuco, campeão no Barcelona, campeão também na seleção brasileira, ganhando título mundial. Jogadores esses que jogaram aí nesses clubes, que o Marcito vai passar aqui, vai falar um pouco da história deles todos, que você vai acompanhar aqui. E dizendo a você que esse programa tem um patrocínio que vem do Futebol e Geopolítica, da plataforma Multipolar e da editora D3 Educacional. Ou seja, estamos sempre aqui agora mais fortes, né? O De Chapa retornando às suas atividades, o De Chapa que estava aí um tanto quanto parado nesse ano, né? Por conta de vários motivos, mas que agora sim, agora o De Chapa volta com tudo, buscando novamente os seus ouvintes, os seus telespectadores, Brasil afora, mundo afora, e agora nós vamos passar a bola para o Márcio Forte. Márcio Forte vai falar desse Santa Cruz, desse Náutico, desse esporte, enfim, do futebol pernambucano, o futebol que está no coração de muita gente e que agora vai entrar também no seu coração. Com vocês, Márcio Forte. É com você, Márcio Forte. Passo a palavra para você trazer para nós a sua pesquisa e a sua história de Náutico, Santa Cruz e o esporte, Márcio Forte. Isso aí, grandíssimo historiador Nadson Pires. Hoje vamos abordar o futebol de Pernambuco, de Recife, principalmente o trio de ferro do futebol pernambucano, que é composto por esporte, Náutico e Santa Cruz, e a projeção do Estado na arquitetura de forças do futebol brasileiro. Como nós sabemos, o futebol é feito pelas suas grandes instituições esportivas, e esses três clubes fazem o futebol de Pernambuco ser grande. E isso nós vamos abordar ao longo deste programa.
como você frisou já, estamos vindo de Goiânia, de Goiás, e estamos cravando os pés no Nordeste em uma das suas duas principais urbes, que além de Salvador, Recife, tem esse prestígio na arquitetura de forças do futebol nordestino. Então aqui vamos abordar o que é o esporte, o Santa Cruz Náutico, principalmente além de outras instituições que também engrandecem o estado de Pernambuco. Então nós temos aqui os distintivos icônicos dessas três grandes instituições, que é o Santa Cruz, o Náutico e o Esporte, são os três grandes do estado, também fazem parte integrante dos 5 grandes do Nordeste. Nós vamos ver que eles também têm uma certa projeção significativa na arquitetura de forças do futebol nordestino, então não são apenas grandes nos seus estados, também é na região como um todo do Nordeste, que tem também outras grandes instituições, mas esses 3 têm um prestígio como, por exemplo, os 2 grandes de Salvador, que é o Bahia e o Vitória. Então são clubes que têm tradição, história, têm uma larga bagagem na Série A do futebol brasileiro, que certas equipes do estado de Goiás que nós vimos na semana passada não têm. Então nós vamos ver aqui muito mais camisa, muito mais projeção e popularidade desses clubes em comparação também com os clubes que nós vimos no passado, que são do estado do Goiás. Então, aqui iniciando o programa, nós vamos entender qual que é o nível e o peso do futebol de Pernambuco na arquitetura de forças do futebol brasileiro. Logicamente, eles estão abaixo dos 12 maiores, que são os 4 grandes de São Paulo, os 4 grandes do Rio, os 2 grandes de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul, mas eles acabam estando entre os G20, porque eles fazem parte integrante desse eixo intermediário e eles compartilham uma popularidade e uma expressão no cenário nacional relativamente similar ao que é os 3 grandes de Curitiba e também os 2 grandes de Salvador. Então, eles pertencem a esse seleto grupo do G20 porque é o G7 de estados, que consiste nas praças geográficas que os seus respectivos grandes, que são essas instituições, conseguem desempenhar um papel de liderança popular em detrimento dos times de outros estados, como, por exemplo, em Alagoas, o CRB e o CSA não conseguem consolidar uma torcida que seja maior do que do Flamengo, por exemplo, do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras. Em Recife, essa popularidade está principalmente nos times locais. Então, eles acabam tendo essa projeção que os outros estados menores do Nordeste acabam não tendo, por exemplo. Então, aqui, nesse mapa, nós conseguimos ter o predomínio das torcidas regionais do Brasil que apenas esse G20 tem, que além do G12 que nós conhecemos, nós temos o trio de ferro pernambucano e curitibano e os 2 grandes de Porto Alegre e de Belo Horizonte. Então, são os únicos clubes que conseguem ter o predomínio das torcidas nas suas respectivas praças, nas suas fortalezas geográficas, por assim dizer. E agora nós vamos adentrar a arquitetura de forças do futebol nordestino. Nós colocamos assim o Bahia, o Sport, o Santa Cruz, o Vitória e o Náutico como os 5 principais clubes no Nordeste ao longo de uma história centenária. Embora algumas pessoas consideram os 2 principais clubes do Ceará nesse eixo 1, se a gente for ver ao longo da história, eles ainda estão um pouquinho abaixo desses do G5. Também pelo fato das cidades de Salvador e Recife terem uma maior projeção nacional do que, por exemplo, Fortaleza. Então, os clubes de Fortaleza estão tendo uma projeção nacional nos últimos 15 anos, principalmente. Então, ainda falta bagagem, falta quilometragem para que eles tenham uma projeção, uma torcida tão significativa como, por exemplo, tem principalmente Bahia e Sport, que acabam puxando os seus rivais regionais, que também têm muita história, tradição, para que sejam as 5 potências da região. Aqui nós temos a outra camada, que é composta pelos grandes de Natal, os grandes de São Luís, os grandes de Fortaleza, e abaixo os 4 grandes da Paraíba. Nós temos aqui a dupla de João Pessoa, a dupla de Campina Grande, nós temos os 2 grandes de Aracaju e de Maceió, e os 3 grandes do futebol piauiense, que são o River, o Piauí e o Flamengo do Piauí. Então aqui nós temos os 24 maiores clubes do Nordeste, mais os 3 grandes de Recife, como nós pudemos observar, tem um certo protagonismo em relação aos outros. Vamos começar abordando inicialmente o Santa Cruz.
O Santa Cruz foi fundado em 14 por 11 meninos do bairro da Boa Vista, e o clube pretendia ser branco e preto. Mas o Flamengo de Recife também tinha a mesma cor. Então ele foi forçado a pegar também o vermelho. Aí o clube se ficou tricolor e se consolidou ao longo da história como o tricolor pernambucano, por assim dizer. O historiador Leonardo Dantas afirma que o clube sempre teve a juventude congregando todas as classes e etnias com as 3 cores, refletindo esses elementos populares que fazem parte integrante da identidade do clube. Por isso que o clube se consolidou como uma força altamente popular, não apenas no futebol recifense e pernambucano, mas também no futebol nordestino como um todo. Nós vamos ver que ao longo dessa transmissão que ele se consolidou a alcunha do Colosso, o terror do Nordeste, não é à toa que ele consolidou essas alcunhas tão prestigiosas. Então aqui nós vemos o significado das suas cores. O preto é a ligação com a raça negra, o branco um vínculo com a caucasiana e o vermelho com os povos indígenas, conectando com esses povos indígenas. E aí nós temos a simbiose identitária do Santa Cruz, que também reflete também o que é o povo brasileiro, essa miscigenação profunda. Então, o Santa Cruz, sendo também um recorte da sociedade de futebol, também acaba abarcando esses vínculos identitários que formam a gênese do que é o luso-tropicalismo. Então, o Santa Cruz também faz parte integrante dessa cosmovisão brasileira. Talvez por isso também que ele teve uma grande projeção popular em Recife, Pernambuco e no Nordeste. Vamos abarcar aqui a trajetória histórica do Santa Cruz, as décadas de 30, principalmente 31 e 35, ele é campeão. Na década de 40, ele é campeão em 40, 46 e 47, aí tem o bicampeonato de 46 e 47, e nessa década que arranca a construção do que se converteria depois no Arruda, no Mondão da Arruda, que é um estádio colossal. É um dos principais, um dos maiores estádios particulares do Brasil, além do Morumbi, é o Arruda. Na década de 50 tem um jejum de títulos, e apenas em 57 ele acaba conquistando o título depois de uma larga jejum. Essa década é dominada pelo Sport e pelo Náutico, que são seus principais rivais da cidade, e também em 59 o clube consegue o título. Continuando aqui na trajetória histórica do Santa Cruz, a década de 60, ele participa do torneio hexagonal, que é um torneio norte-nordeste de 67, e conquista também o estadual em 69. Em 70 é considerado a década de ouro do Santa Cruz. Entre 69 e 83, o clube conquistou 9 títulos estaduais em 15 disputados, além de consolidar a inauguração do estádio do Arruda, e teve o protagonismo como figuras como o Givanildo de Oliveira, Nunes, que depois triunfou no Flamengo, Fumantio e Ramon, que foram protagonistas de grandes campanhas do Santa Cruz na Série A do futebol brasileiro, como nós vamos ver agora. Nós temos aqui uma campanha fenomenal do Santa Cruz em 75, que o clube foi semifinalista. Então, aqui nós temos os jogos na primeira fase da competição. Em 75, na segunda fase também passou por essa fase, e na terceira fase também conseguiu grandes jogos. É importante ressaltar que o clube eliminou o Palmeiras na segunda academia do Palmeiras, conseguiu eliminar o Palmeiras dentro do Parque Antártica por 3-2. Depois venceu o Flamengo no Rio de Janeiro por 3-1 nas quartas de final. A CBF já dava como vencido o Flamengo, então nas semifinais, que seria Cruzeiro, Internacional, Fluminense, já punha o Flamengo nos jogos no Maracanã, mas o Santa Cruz foi dentro do Maracanã e conseguiu uma vitória épica por 3-1 para chegar às semifinais do Campeonato Brasileiro. Esse era o clube icônico do Santa Cruz, que venceu o Flamengo dentro do Maracanã. Aqui nós temos o Givanildo de Oliveira, que foi um dos protagonistas daquele time
magistral do Santa Cruz da década de 70, que é considerada a década de ouro do clube. Depois ele foi técnico, é um ídolo dessa instituição. E também temos o Mazinho, que é o deus de ébano, que se machucou nesse jogo contra o Flamengo e não pôde jogar contra o Cruzeiro na semifinal. Então foi muito sentido a ausência para o Santa Cruz no jogo contra o Cruzeiro na semifinal do Brasileiro de 75. Então, como nós falamos, oitavo de final, Palmeiras 3-2 no Parque Antártica, quarta de final 3-1 contra o Flamengo dentro do Maracanã, e na semifinal uma derrota para o Cruzeiro 3-2 no Mineirão, mais uma partida controversa, porque a arbitragem do Armando Marques falam que teve um pênalti não dado para o Santa Cruz, e o pênalti que deram para o Cruzeiro foi muito polêmico. Então, a torcida do Santa Cruz nunca esquece essa situação, que foi onde o clube chegou mais próximo de chegar na final para tentar o título do Campeonato Brasileiro, que seria contra o Internacional de Porto Alegre. Então, ficou na história esse ano icônico para o Santa Cruz, que foi o seu auge na Série A do Campeonato Brasileiro. Entre 76 e 80, em 76 aparece o Nunes, que conquistaria o Pernambucano, o bicampeonato naquele ano, e no Campeonato Brasileiro o clube é 11º entre 54 participantes. Em 77 é 10º, em 78 volta entre os 8 melhores, é 5º colocado, o que mostra a força do Santa Cruz nas edições nacionais dos anos 70. É bicampeão pernambucano em 78 e 79, colecionando 7 títulos estaduais entre 70 e 79. Ou seja, na década de 70 foi a potência hegemônica do futebol pernambucano, o Santa Cruz. Em 79 conquista o torneio Fita Azul Internacional, que naquela época tinha muito prestígio, essas excursões na Europa, e o Santa Cruz conquista esse título que outros clubes já tinham conquistado, como, por exemplo, a Portuguesa de Desportos do Canindé e o Coritiba, e o Santa Cruz consegue esse título internacional. Aqui nós temos o Santa Cruz da década de 80, com um dos seus uniformes icônicos. Podemos ver aqui alguns jogadores ícones da instituição, como o Joãozinho, que depois foi técnico do clube, Everaldo. E nessa década o clube é 4 vezes campeão estadual. É um feito significativo, porque tem 2 rivais de peso, que é o Sport e o Náutico, em 83, 86, 87 e 90. E é importante mencionar que nessa década o clube tem a ampliação do estádio do Arruda em 1º de abril de 82. Ele teve essa ampliação que poderia receber naquela época até 80 mil pessoas. E na sua inauguração, que foi no Supercampeonato Pernambucano de 83, teve quase 77 mil almas. Então, o Santa Cruz, quando conquistou o Supercampeonato de 83, que venceu os 3 turnos, é o único clube do estado que conseguiu 3 vezes conquistar os 3 turnos do Campeonato Pernambucano. Não é à toa que recebe a alcunha de tri-supercampeão. Teve essa marca registrada de quase 77 mil almas na inauguração do Arruda ampliado. Naquela época, principalmente nos anos 70 e 80, o Santa Cruz foi uma potência do futebol pernambucano, com grandes elencos. Então ele foi chamado de Colosso do Nordeste. No hino tem o terror do Nordeste. Então essa marca está imortalizada pelo que fizeram essa geração icônica do clube. E nos anos 90, como o Dodi já frisou, o clube revelou nada menos que Rivaldo para o futebol brasileiro, conquistando os títulos pernambucanos de 93 e 95, mas nessa época ele já tinha sido vendido para o Palmeiras ou o Corinthians num momento efímero. Depois triunfou no Barcelona, em outras instituições, conquistou com a seleção brasileira a Copa de 2002, já tinha participado da Copa da França de 98, e o clube conquistaria nos anos 90 2 títulos estaduais contra o Náutico em 93 e 95. O Náutico vivia um jejum muito grande sem conquistar títulos, então a torcida do Santa Cruz fazia piadinhas contra os torcedores alvirrubros. E em 99 teve o retorno à elite após 11 anos fora do máximo circuito, depois de uma arrancada fenomenal. É importante frisar o que foi aquela arrancada em 99 da Série B, porque naquela época ainda caía 6 clubes para a Série B.
e se classificar os 8 para a fase final. Então era muito curta a distância entre os que eram rebaixados e os que classificavam para a próxima fase. E o Santa Cruz estava mal, tinha perdido para o América Mineiro por 5-1, perdeu as 3 primeiras partidas dessa competição, se não me engano, para o CRB no Rei Pelé em Maceió, para o União São João em Araras, e depois, numa arrancada contra o América de Natal, que venceu por 1-0, tinha sido demitido 2 técnicos, o Otacílio Gonçalves, que treinou o Paraná, em Curitiba, o Palmeiras, da Parmalat, ele foi demitido. Depois, o próprio Jairzinho foi demitido, veio o Ribeiro, com uma turma de jovens que cresceram no Santa Cruz, o Batata, o Tinho, o zagueiro, um atacante uruguaio, Luiz Miller. Então, esses jogadores alavancaram o Santa Cruz e venceu o América de Natal 1-0 em casa, depois uma vitória contra o Sampaio Corrêa em São Luís 2-1, que o Nilson, goleiro, fez grandes defesas, e aí o clube foi para as quartas de final, eliminou o São Caetano, que era a sensação do Brasil naquela época. Foram 3 partidas, o Santa Cruz venceu a primeira na Arruda lotado por 1-0, perdeu a segunda por 4-3 em São Caetano, se tinha mais 5 minutos o clube empatava o jogo, e depois 1-0 para o Santa Cruz em São Caetano, que levou o clube para esse quadrangular final da Série B de 99. E vejam como era esse quadrangular final. Já falamos no anterior programa que estava o Vila Nova e Goiás, que são 2 potências do futebol do Centro-Oeste, grandes torcidas. Além do que, tinham 2 das maiores torcidas do Nordeste. Então, todos os jogos desse quadrangular final foram com estádios repletos de torcedores. Santa Cruz, Bahia, Goiás e Vila Nova. E o Santa Cruz iniciou contra o Goiás em casa, começou perdendo 1-0 o gol do Marquinhos. O Santa Cruz virou com 2 gols de pênalti do Tinho. Depois o clube perderia para o Bahia em Salvador por 1-0. Depois venceria o Vila Nova por 2-1. E depois perderia para o Vila Nova por 1-0 em Goiânia, mas depois venceria o Bahia por 2-1 em casa e eliminaria o Bahia. E depois, na última rodada, com o Goiás já na Série A, só precisaria de um empate contra o Goiás no Serra Dourada. E o Goiás, obviamente, não queria que o Vila Nova, seu arquirrival, subisse junto com ele. Então, foi um jogo de comadres, por assim dizer, e o empate 0-0 entre Goiás e Santa Cruz no Serra Dourada fez o Santa Cruz, depois de 10 anos, voltar para a Série A. Então, subiram Goiás e Santa Cruz em 99 para jogar a Copa João Avelange de 2000. Aqui nós temos a trajetória do Santa Cruz nos anos 2000. 2000 e 2001 o time jogou na Série A, caiu em 2002, jogou a Série B entre 2002 e 2005. 2006 estava na Série A, foi rebaixado. Em 2007, 2009 teve uma queda vertiginosa, caiu da Série A para a Série B. Foi uma marca negativa na instituição. Em 2011 rompe a sequência de títulos do esporte e volta a ser campeão estadual e obtém o acesso à Série C. Então ele evitou que o esporte conquistasse o hexacampeonato, que o Náutico já tinha evitado isso em 2001, nós vamos ver mais a sequência também esse feito. E em 2012 conquista o bicampeonato pernambucano, o Santa Cruz, e ele tem o tricampeonato em 2013 e o acesso à Série B. E em 2014 é o centenário, mas o clube perde a semifinal tanto do estadual como do regional da Copa do Nordeste para o arquirrival, que é o Sport, e permanece na Série B, se não me engano, em 9º lugar. E aí, em 2015, o clube é campeão do estadual no centenário contra o Salgueiro. E naquela época ainda o campeonato só tinha títulos com clubes da capital. Isso só seria rompido em 2021 com o mesmo Salgueiro, mas naquela época só tinha títulos da capital, Recife. Em 2016, campeão da Copa do Nordeste e vaga na Copa Sul-Americana, eliminando o Sport, mas caindo pelo Deportivo Independente Medellín.
no gol fora, foi 2-0 e 3-1. E aqui nós temos essa torcida magistral, que é do Santa Cruz, lotando o Mundão da Arruda. Então isso nos dá a dimensão de como é grande o futebol brasileiro, com essas grandes torcidas, com essas tradições, essas histórias que deve ser ressaltado. E um clube passando muito tempo longe da elite com essa torcida nos dá a dimensão de quanto mal foi administrado esses clubes que estão longe da elite. Na década atual, em 2021, o brasileiro da Série C e o rebaixamento para a Série D em 21. Em 22 e 23, o clube está na Série D. E nós temos agora um cenário que em 24 o clube está sem divisão nacional, mais na Série D, mas no ano que vem, em 25, o clube vai voltar para a Série D. Pelo menos vai ter uma divisão nacional para jogar. Temos aqui algumas curiosidades do tricolor. É o eterno tri-supercampeão, como falamos anteriormente, é o único clube que conseguiu ganhar os 3 turnos em 3 ocasiões diferentes, 57, 76 e 83. 83 foi aquele ano que o Arruda teve aquela marca de 77 mil pessoas. 4º lugar em 60 e 75 no Campeonato Brasileiro e 5º em 78. Então isso nos dá a dimensão que foi o clube naquelas 2 décadas gloriosas. E tem os maiores públicos do estado. Aqui nós temos algumas marcas, como por exemplo Santa Cruz Esporte, no Pernambucano de 99 também 76 mil contra o Náutico. Então sempre o clube registrou grandes públicos ao longo da sua trajetória histórica, principalmente depois da ampliação em 82, porque a torcida já demonstrava que era muito fiel, muito significativa na vida social do clube. Temos aqui outras marcas registradas da sua torcida, que sempre lutando o Mundão da Arruda. E agora vamos passar para o Náutico. O Náutico é outra expressão popular do futebol pernambucano. Ele acabou sendo fundado em 7/4 de 1901, mas desde o século passado, do século XIX, já se falava do Náutico, quando 2 grupos rivais de remadores recifenses se uniram para formar uma instituição maior. Em um ano depois, em 1898, o Clube dos Pimpões e o Clube da Recepção das Tropas do Canudos se unem para criar o Clube Náutico de Recife e depois virou o Recreio Fluvial, mas esse nome não vingou. Então, 2 anos depois, eles transformaram o clube em Clube Náutico Capibaribe. Clube era como era a grafia dessa palavra clube na época. E aqui nós temos a primeira bandeira do Náutico, que tinha as cores também azul, que era vermelha, branca e azul, razão pela qual até hoje o Náutico joga com os números da camisa em cor azul. E o primeiro uniforme do Náutico era azul e branco por conta da representação náutica, que foi a base para a fundação do clube. Mas logo o vermelho acabou substituindo o azul e se juntou ao branco, até pelo fato da cor já estar presente em sua bandeira nos seus clubes fundadores. Então isso acabou prevalecendo e o clube acabou deixando o azul, mas essa imagem icônica segue sendo preservada nos seus números. E em algumas ocasiões o clube acaba fazendo camisas no número 3 com essa cor azul para lembrar essas suas origens náuticas. Aqui nós temos também, na época, um cartaz que tinha esse escudo ancestral do Náutico com o fundo em azul, que era uma alusão às suas origens náuticas. Os inícios do clube, o futebol aparece apenas em 5, ou seja, tem 4 anos que apenas no âmbito fluvial, por assim dizer. Em 9, tem a primeira referência midiática do clube, e pela qual temos essa expressão: conta-se que os rapazes do Náutico tratam de formar para bater o esporte. Aí já cria essa forte rivalidade que iria se consolidar entre o esporte, que é o primeiro clube do estado, e o Náutico. Entre 14 e 34 não deu muito interesse ao esporte. Naquela época, os 2 principais clubes do estado eram o América e o Sport, que faziam o Clássico dos Campeões. Então, o Náutico seria campeão pela primeira vez em 34, ou seja, demorou 3 décadas para que o clube conquistasse o seu primeiro título estadual. Em 39, volta a ser campeão na era dos
Carvalheiras, que eram irmãos, que foram atacantes, que foram muito significativos na história do Náutico. Então nós temos aqui a taça do Campeonato Pernambucano de 34, que é o primeiro título do clube. E nos anos 40, é início de uma época de ouro. O Náutico é campeão em 45 com uma campanha fabulosa, que aplicou a maior goleada da história do futebol pernambucano, ao vencer o Flamengo de Recife por 21-3. Talvez seja a maior goleada do futebol brasileiro, não consigo dimensionar uma goleada maior que essa. E essa goleada tem direito a 9 gols marcados por Tará, 3 por Plínio, 3 por Luiz, 2 por Hilton, e 2 por Hermenegildo e 2 por Juvenal, que alguns desses jogadores eram aqueles irmãos Carvalhadas que eram figuras icônicas do Náutico desses anos 40, que marcaram um antes e depois na história do Clube Náutico Capibaribe. E aqui embaixo nós temos uma das formações do Náutico em 50, que naquela época ainda jogavam parte do integrante dos irmãos Carvalheiras. E aqui nós temos o Náutico, que marcou antes e depois na instituição do clube. Os anos 50, o clube detém uma hegemonia estadual, é um pouquinho combatido pelo esporte, mas tem uma ligeira hegemonia estadual e tem uma excursão à Europa. Então, é a época que o clube se consolida no cenário esportivo recifense, pernambucano e também nordestino. Ele é tricampeão no início da década, em 50, 51 e 52, também conquista os títulos de 54 e 60, ou seja, já dá muito mais importância para esse esporte, que começava a se consolidar no Brasil como uma maneira geral. É campeão do torneio dos campeões Norte e Nordeste em 52, e é o primeiro clube e a primeira excursão de um clube do Nordeste Europa em 53. Elenco de 50 e 54, os reservas nunca entravam, é importante frisar isso, e o Nelson Ferreira cunhou a expressão come e dorme, porque os reservas não precisavam entrar, tão bom eram os 11 titulares do Clube Náutico Capibaribe. E o destaque na época era o Ivanildo Espigardinha, que nunca assinou um contrato profissional com o clube, tanto era a paixão que ele tinha pelo Náutico, ele jogava por amor à camisa verdadeiro. Então, esses gestos nos trazem o quão importante é essa autêntica essência futebolística, de jogar por amor à camisa, por amor a essas tradições, a essa instituição. Tinha um enorme carinho por o Clube Náutico Capibaribe, o Ivinaldo Espinadinha, que representa um dos principais ícones desta instituição. Aqui nós temos imagem dele com um repórter, e ele é considerado uma espécie de uma personificação do Clube Náutico Capibaribe. A década de ouro foi a década seguinte, a de 60, que o clube teve uma ascensão nacional, uma projeção muito significativa para o Brasil, e foi o domínio alvirrubro tanto também no futebol pernambucano, vitorioso nas regatas, também seria no futebol, foi pioneiro em Pernambuco em jogos pelo exterior, foi o primeiro tetra, primeiro penta e primeiro exclusivo hexacampeão pernambucano entre 63 e 68. É uma marca que o Sport e o Santa Cruz nunca conseguiram igualar. O Sport quase conseguiu em 2 ocasiões, em 2001 e 2011, mas foi freado pelo Náutico e pelo Santa Cruz, respectivamente. Na história da Taça do Brasil, o Náutico chegou entre os 4 primeiros colocados por 5 vezes, ficando apenas atrás do Santos nesse quesito, o que reforça a tese de quanto forte foi o Náutico entre 59 e 71. Aqui nós temos a formação do Náutico de 63, que foi o campeão pernambucano desse ano, que inaugurou a era do hexacampeonato, que nenhum clube do estado conseguiu igualar. Então aqui nós temos a imagem dessa geração que marcou profundamente a instituição alvirrubra do estado de Pernambuco. O brasileiro de 67, o Náutico foi o vencedor do eixo Norte-Nordeste, naquela época ainda era inicialmente regionalizado em regiões, eliminou o Atlético Mineiro nas quartas de final, o Cruzeiro de Tostão nas semifinais, chegou na final contra o Palmeiras do Ademir da Guia, na grande final. Foi 3-1 para o Palmeiras na Ilha do Retiro, 2-1 para o Náutico dentro de São Paulo no Pacaembu, e o 2-0 para o Palmeiras no Maracanã chuvoso,
freou um pouquinho o Náutico, que era um clube muito talentoso, muito técnico, e isso acabou que o Palmeiras prevalecesse no Rio de Janeiro e o Náutico ficasse em segundo lugar no Campeonato Brasileiro, mas foi um feito muito grandioso para o estado do Pernambuco. O Náutico chegou no segundo lugar naquele ano no Campeonato Brasileiro. E em 68, pelo fato de ser finalista em 67, foi para a Copa Libertadores da América e acabou sendo eliminado injustamente por um clube da Venezuela, porque o Náutico fez 2 substituições, mas a FIFA já autorizava, mas a Conmebol não tinha atacado essa ordem da FIFA, e aí o Náutico acabou sendo injustamente eliminado da Copa Libertadores da América. Talvez, se ele avançasse, pudesse chegar na final contra o Estudiantes, que foi o campeão daquele ano, e poderia ter um ganho significativo se ele chegasse mais longe. Não sabemos, mas era um clube que tinha elenco para avançar longe naquela edição da Copa Libertadores da América. Aqui nós temos um cartaz daquele ano icônico para o Náutico, que é 67, ano que antecedeu o hexacampeonato. Então o clube naquela época ainda era penta do estado, seria hexacampeonato. Então aqui temos um pentacampeão pernambucano, tricampeão do Norte, Náutico contra tudo e contra todos, um clube icônico do futebol brasileiro que deve ter a sua história sempre contada e resgatada. É um fenômeno de orgulho para os seus torcedores. Alguns dados da década dourada: Silvio Tasso La Salva, que é mais conhecido como Bita, é o maior artilheiro da história do Timbu, com 221 gols marcados em 319 jogos entre 62 e 71. Como eu falei antes, foi a era de ouro do futebol do Náutico. Uma de suas grandes partidas foi contra o Santos de Pelé, no estádio do Pacaembu, pelo Brasileiro de 66, um ano antes que o Náutico chegasse na final, quando o Náutico venceu o Santos por 5-3, quando o Bita marcou 4 gols desses 5 gols. O alvirrubro se manteria invicto em seu estádio, no Aflitos, por 85 jogos, com 70 vitórias e 15 empates, entre 29 de novembro de 73 e 30 de março de 69. O rei do futebol, que é o Pelé, chegou a afirmar que entre as equipes mais difíceis que ele enfrentou na sua época estavam o Cruzeiro de Tostão, a Academia do Palmeiras, o Botafogo e o Náutico de Bita. Ou seja, naquela época o Náutico estava entre os grandes clubes do futebol brasileiro, pelo que jogava, pela sua torcida, que era a maior torcida do estado de Pernambuco, é importante frisar isso também. Ou seja, além do desempenho nas 4 linhas, era uma potência popular do futebol, não apenas do Recife, mas também nordestino. E essa marca ainda impera, porque o Náutico tem uma grande massa de torcedores. Então é sempre importante dimensionar aonde o futebol nordestino está na arquitetura de força do futebol brasileiro. Aqui nós temos a história do Bita, que o homem do rifle, que até o rei se rendeu ao Bita, naquele jogo icônico do 5-3 para o Náutico contra o Santos em 66, um ano antes do ano que o Náutico foi vice para o Palmeiras no Brasileiro de 67. Esse jogo foi em 66. Então o Náutico estava entre os grandes escalões do Brasil. O Botafogo do Garrincha, o Cruzeiro do Tostão, o Palmeiras do Ademir da Guia, o Santos do Pelé e o Náutico do Bita. Aqui nós temos um pouquinho mais adiante, em 80, uma época de oscilações, as décadas de 70, 80 e 90 principalmente. O Náutico que não é tão protagonista assim, mas mantém uma certa margem vitoriosa, alguns títulos esporádicos. O Náutico de 92, nessa época o clube ainda estava na Série A do futebol brasileiro, como nós vamos ver. A Copa do Brasil 90, que contra o Goiás foi 1-1 os 2 jogos, mas perdeu nos pênaltis 5-4. Era o Náutico que tentava voltar para a Série A do futebol brasileiro. E aqui nós vamos ver essa época, que vai de 70, 80 e 90, como eu falei, é a época das oscilações. Campeão em 74, evitando que o Santa Cruz igualasse o seu hexa. O Santa foi pentacampeão entre 69 e 73. O Náutico é bicampeão 84, 85. É campeão em 89 e semifinalista da recém-criada Copa do Brasil, que tinha sido criada naquele ano por Eurico Miranda. E o Náutico chegou na final, mas acabou perdendo para o Grêmio de Futebol Porto Alegrense. Ele se mantém na elite entre 89 e 94, acaba
caindo em 94, ele é, de uma certa maneira, prejudicado pelo fato de cair em muitos clubes no ano de 94, porque o Grêmio, que não tinha subido entre os 2 melhores de 92, fizeram que no campeonato de 93 e 94 muitos clubes caíssem. Então o Náutico foi um dos clubes que acabou caindo junto com o Remo e outras instituições, e aí o clube passa 10 anos mais ou menos na Série B. Quase subiu em 96 e 97, fez esse esforço para subir, não conseguiu. Nesses 2 anos o clube acabou caindo nas semifinais ou nos quadrangulares finais, que naquela época, em 96, subiu o América de Natal e o União São José de Araras. Em 97 subiram a Ponte Preta e o América Mineiro, se não me engano, e o clube acabou caindo para a Série C em 98, e em 99 ficou em 4º lugar na Série C. Foi naquele ano que o Fluminense jogou a Série C, mas acabou sendo favorecido pelo fato de, em 2000, criar a Copa João Avelange, e pelo fato do Fluminense pular da Série C em vez da B para A, o Náutico acabou pulando da C para B. E aí ele jogou o módulo amarelo da Copa João Avelange em 2000. E em 2001 a 2012 teve os anos da superação. Ele conquista o estadual magistral em 2001, ele, evitando que o Sport ele conseguisse ser um ex-campeão. Naquele ano, comandado pelo Muricy Ramalho, que depois se converteu num ídolo do clube, conselheiro incluso. Entre 2001 e 2005, o clube luta para subir, não consegue, tem aquele destaque da Batalha dos Aflitos em 2005, que foi um quadrangular final entre Náutico, Portuguesa, Santa Cruz e Grêmio. O Náutico perde 2 pênaltis contra o Grêmio, que estava com 7 jogadores em campo, e o Grêmio consegue fazer o gol contra o Náutico nos Aflitos. E no ano seguinte, obtém o acesso à Série A depois de 12 anos fora da elite. Ele sobe junto com o Atlético Mineiro e mais 2 clubes. E em 2012, o clube consegue a vaga para a Copa Sul-Americana, aproveitando o Caldeirão dos Aflitos, porque naquele ano o Náutico venceu os seus 5 primeiros jogos em casa. Dos 19 jogos da elite, venceu 13 em casa, se não me engano, foram 3 empates e 3 derrotas. Então ele aproveitou o cenário muito favorecido dos Aflitos, que é um caldeirão, e conseguiu fazer uma ótima campanha no campeonato da Série A e conquistou essa vaga para a Copa Sul-Americana. Depois tem a fase da Arena Pernambuco, que não foi muito benéfica para a instituição. O clube cai para a Série B em 2013. Em 2014, em 2017, teve quase acesso para a Série A, mas teve crises. Em 2008, o clube caiu para a Série C. Em 2019, o clube é campeão pernambucano, volta para casa e tem o título da Série C naquele acesso icônico nos pênaltis contra o Paysandu, que o Voaden dá aquele pênalti da mão muito polêmica, que acaba que o Paysandu ficasse na Série C e o Náutico subisse para B. Então, o clube tem uma era de muitas dificuldades entre ascensos para B, para C. Então, é uma fase de incertezas, também de certas superações. Nessa época, o clube também desenvolve um programa de sócios. Ele implementou em 2018 a campanha Nação Timbu, para angariar um número maior de sócios, e no ápice da campanha chegou com 16 mil sócios. Depois de alguns anos, 3 anos, a gestão lançou uma nova campanha de sócios chamada Sócio Mais Fiel do Nordeste. A campanha trouxe uma categoria 100% gratuita, todo mundo é náutico, visando facilitar a possibilidade de qualquer pessoa ser sócia dos clubes. E hoje o quadro de sócios com essa iniciativa angariou aproximadamente quase 26 mil alvirrubros na última encuesta. Aqui nós temos o icônico Estádio dos Aflitos, que, como eu falei, é um caldeirão. O estádio foi ampliado no início dos anos 2000, então isso deu ao Náutico muito mais apelo popular no seu icônico recinto, que é o Estádio dos Aflitos. Aqui nós temos a cidade de Recife, 50 anos
do primeiro clube a nascer do estado, que seria o Esporte Clube do Recife, que foi fundado por Guilherme de Aquino, que em 1905 cria o Esporte Clube do Recife. Ele era integrante de uma família rica do estado, e junto com o clube nasceu também o futebol pernambucano, pois antes do esporte não havia registro de qualquer clube do futebol. E aqui nós temos o primeiro clube do esporte em 1905. É importante frisar que Guilherme de Aquino Fonseca, ele vai ser enviado para sua família, abastecida de dinheiro, para a Inglaterra, e lá ele volta com esse ideal. Ele viu o futebol despontar na ilha inglesa, e no Brasil ele acredita que a energia latina seria capaz de desenvolver um grande fenômeno popular que seria muito mais vitorioso do que os ingleses. Então, esse é o ideal que ele cria para criar o Esporte Clube do Recife. E depois de 10 anos, criam a Liga Recifense. Em 1014 e 1015 cria a Liga Pernambucana, e o esporte conquistaria no seu segundo ano de campeonato o seu primeiro título em 16, e já no terceiro ano de competição ele seria bicampeão, 16 e 17, e alguns anos depois ele tem uma excursão para Belém, que naquela época era uma urbe um pouquinho mais desenvolvida no campo esportivo do futebol. Tinha o Paysandu, o Remo e a Tonaluso despontando no cenário futebolístico, e tem uns enfrentamentos contra um combinado Remo-Paysandu. O primeiro é um empate 3-3, o segundo é uma vitória por 3-2, e isso causa um desânimo profundo nos torcedores do Paysandu e do Remo, e eles acabam tentando roubar o troféu, que era a cauda de um leão. E esse troféu ainda está na sede do esporte como uma razão de orgulho, que eles conseguiram manter esse troféu para as suas vitrinas, e ainda está ainda estendida na sede dos troféus do Esporte Clube do Recife. Entre 18 e 33, era a época da Avenida Malaquias, que o clube mandava seus jogos. Tem o seu primeiro tricampeonato no começo dos anos, na década de 20, em 23, 24 e 25. Aqui tem um clube em 19, que foi o clube que jogou os combinados em Belém contra o combinado Paysandu e Remo. E depois, entre 37 e 57, é a era da Ilha do Retiro. O esporte constrói o seu estádio. Nessa época tem a Copa do Mundo também em Recife, na Ilha do Retiro, e é também o ano do cinquentenário do estado. O esporte brilha nos modos do Sul. O clube faz uma excursão para o Sul em dezembro de 41. Em 18 partidas ele venceu 11, e em 48, 49, época do Vavá, ele é bicampeão do estado naquela época, campeão do cinquentenário em 55, e entre 57 e 68 faz algumas excursões internacionais no Suriname, para a Europa também, e volta a ser bicampeão do estado entre 61 e 62, e em 62, naquele clube também que marcou muito para o esporte, ele é semifinalista do Campeonato Brasileiro em 62, e em 68 ele conquista a inédita do torneio Norte-Nordeste. E foi um torneio efímero que sucedeu principalmente no final dos anos 60. Então, o esporte também tem uma significância naquela época, assim como o Náutico. É importante frisar esse detalhe. 68 a 87 é uma época que tem muitos jejuns. Aí entra a época do Santa Cruz e do Náutico, como nós frisamos anteriormente. E apenas em 75 o clube conquista o estadual, rompe a sequia de títulos. Em 80 volta a ser campeão pernambucano, 81 tem o supercampeonato pernambucano, em 82 conquista o tri, e em 87 tem aquela polêmica do Campeonato Brasileiro. Isso começa em 86, porque o Botafogo tinha sido rebaixado, também o Vasco, mas o Vasco, pelo fato de ter uma disputa entre o Sergipe
e o Joinville, aí acaba mudando o regulamento, o Vasco se classifica e não é rebaixado, mas o Botafogo é rebaixado, então a CBF não tem dinheiro para alocar o torneio, o Clube dos Três é fundado com essa missão, e aí eles decidem que não ia ter o cruzamento entre os módulos amarelos e o verde, porque a FIFA obriga que tenha esse cruzamento, porque senão seria uma liga pirata, como eram algumas ligas na Colômbia na época. Então, para que tenha a validade da FIFA, tem que ter esse cruzamento, porque uma outra entidade que não é a CBF não podia regir o futebol, o principal campeonato do país. Então, o Eurico Miranda, que era um diretor do Vasco, acaba afirmando que ia ter o cruzamento, mas ele faz isso apenas como uma possibilidade jurídica para que o campeonato acontecesse. Os outros dirigentes na época falam que o Eurico Miranda traiu, mas ele fala que ele fez isso por um pragmatismo político, por assim dizer. Então, começa o campeonato, foi firmado 3 dias antes, e depois daquela polêmica, porque o Flamengo e o Internacional não quiseram jogarem contra o Guarani e o Sport, e aí o Sport que venceu o Guarani nos pênaltis, aqueles pênaltis intermináveis de 11-11, o Sport foi decretado campeão brasileiro, mas o Flamengo também se considera. Então, alguns consideram que é mais factível considerar os 2 campeões do Brasil, mas ainda permanece essa polêmica no ar do que foi aquele campeonato da Copa União de 87. Em 88, o clube vai para a Copa Libertadores, não consegue se classificar num grupo e é campeão estadual em 88. Em 89, é finalista da Copa do Brasil, perde o título para o Grêmio de Futebol Porto Alegrense. E aqui nós temos a década de 90, que é uma época de consolidação também do esporte no cenário nacional. Em 90, ele já inicia a década sendo campeão da Série B. Em 94, é campeão invicto da Copa do Nordeste. Entre 96 e 2000, tem um clube muito talentoso, pentacampeão do futebol pernambucano. Em 98 e 2000 fazem grandes campanhas na Série A do futebol brasileiro, aquele clube que tinha Bosco, Albérico, Leomar, Leonardo no ataque, Russo na lateral direita, chega nas fases finais do Campeonato Brasileiro. Em 2006 o clube é campeão do centenário, no seu centenário, e volta à Série A do futebol brasileiro, que tinha caído em 2001, depois de encantar o Brasil, principalmente em 98 e 2000. Em 2008 é campeão da Copa do Brasil contra o Corinthians, 3-1 e 2-0. O Carlinhos Bala faz aquele gol importante para o Sport e conquista esse título muito significativo. E em 2009 o clube vai para a Libertadores, consegue vencer o Colo-Colo em Santiago e a Liga de Quito em Quito. Era o grupo do Palmeiras e do Sport, os dois avançam, mas nas oitavas de final o Palmeiras vence o Sport nos pênaltis, o Marcos pega alguns pênaltis, o Sport fica nas oitavas de final. Então esse é o clube do tetracampeonato entre 96 e 99, conquistado o Penta em 2000, mas esse foi um clube que encantou o Brasil, porque tinha o Leomar, que depois jogou na seleção brasileira, naquele clube do Emerson Leão, em 2001, na Copa das Confederações. Tinha o Leonardo no ataque, que era um excelente atacante, rápido, veloz, Sandro Brum, Wilson Gotardo, que tinha sido campeão pelo Cruzeiro, pelo Botafogo. Então era um clube talentosíssimo. Depois veio o Wallace no meio campo, que depois brilhou no Cruzeiro. Então era um clube muito veloz, muito talentoso, que marcou profundamente uma geração. Um clube que jogou muito bem aquela Copa João Avelange de 2000, ficou em segundo no geral, depois eliminou o Remo nas oitavas de final, depois ficou no caminho pelo Grêmio do Ronaldinho Gaúcho, mas foi um clube que marcou profundamente uma geração. Aqui nós temos a Ilha do Retiro, que é o estádio de Clínico do Esporte, que tem um grito muito veloz, que é o casar, 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 que tem uma enorme dimensão esse grito. E tem o seu torcedor ilustre, que é o Ariano Suassuna, um grande dramaturgo, escritor, que é um dos seus torcedores mais ilustres. Temos outros clubes da capital e região metropolitana. O Ibis é de Paulista, não é de Recife, mas os outros 4 são de Recife, que é o Flamengo, que evitou que o Santa Cruz fosse branco e preto. Como eu falei antes, ele foi obrigado a
instituiu o vermelho pelo caso do Flamengo já estar registrado com essas cores, não podia ter clubes com cores iguais naquela época, no começo do século. O América, que nós vamos ver, é um clube muito expressivo também no cenário recifense futebolístico. Temos o Transways, que é o bicampeão de 36 e 37, se não me engano, e o Torre, que é também um outro clube do futebol recifense. Então, além dos três grandes, tem outras instituições, sem as suas mesmas dimensões, mas tem as suas representações, principalmente o América, como nós vamos ver agora. O João Cabral de Melo Neto é um torcedor ilustre do América, sempre enalteceu o seu amor pelo América, que é uma espécie de uma portuguesa recifense. Com todo respeito, é um clube que tem a sua importância, a sua tradição, seus torcedores, que tem a mesma dimensão para Recife que a portuguesa para São Paulo. E o América para o Rio de Janeiro também. Aqui temos uma estátua icônica do João Cabral de Melo Neto, um americano. E além dos clássicos entre os três grandes, o América também acompanha os clássicos de Recife, ou seja, clássico dos clássicos, Sport e Náutico, clássico das emoções, Náutico Santa Cruz, clássico da técnica e da disciplina, é o América contra o Náutico, clássico das multidões, Santa Cruz e Sport, são as duas maiores torcidas, clássico da amizade, América e Santa Cruz, clássico dos campeões, Sport e América. Por quê? Porque entre 15 e 36, os principais campeões eram o Sport e o América. O América até 44, ele tem 6 títulos de Pernambuco. Então, por isso que o clássico dos campeões era até aquela época Sport e América. O América sempre fazia grandes enfrentamentos contra os três grandes, até principalmente a metade do século XX. E temos alguma curiosidade do clássico da técnica de disciplina, que foi uma grande, entre Náutico e América, foi uma grande rivalidade durante toda a primeira metade do século XX. E nasceu nesse clássico a alcunha do Náutico, que é o Timbu Colorado. O Timbu é um mascote alvirrubro, e ele nasceu numa intenção pejorativa, pois durante um intervalo no clássico, no campo da Junqueira, que era onde os clubes jogavam grande parte dos jogos naquela época, o técnico do Náutico disponibilizou aos jogadores conhaque para que se mantivessem aquecidos por conta do mal. E a torcida do América, grande maioria no seu antigo estádio, gritaram o nome do animal para ofender o clube rival. Isso foi no início da década de 30. Isso marcou profundamente que eles acabaram adoptando o Timbu para ser a sua grande alcunha. Aqui nós temos uma representação de quão importante era ainda o América, principalmente nos 50 anos iniciais do século passado. Portanto, nem só dos clássicos entre os três grandes se vive o futebol recifense e pernambucano. O América também está enquadrado nessa arquitetura de força do futebol recifense e pernambucano. É muito importante frisar esse detalhe. Aqui nós temos os 4 principais clubes do estado, né, e também de Recife. Além do trio de ferro, temos a inclusão do América. Seria uma espécie da Portuguesa, junto com Palmeiras, Corinthians e São Paulo, para fazer uma analogia entre São Paulo e Pernambuco. E nós temos aqui também Santa Cruz e América em 2016, ou seja, o América ainda tem peso, tem participações na Série D, ou seja, é um clube que ainda está em atividade, que tem a sua representatividade no cenário nacional e estadual. Aqui nós temos uma imagem do clássico da técnica da disciplina no Campeonato Pernambucano de 58, entre a América e Náutico, e a América Esporte em 16, a notícia do Diário de Pernambuco, resultando na primeira partida entre essas duas instituições, que foram um dos principais clássicos no início do século passado. Clássico dos campeões entre o Sport e o América no Pernambucano de 58, estádio lotado, como vocês podem ver aqui, já era a Ilha do Retiro. E aqui nós temos o Vavá, que brilhou na seleção brasileira, começou na base do América, depois foi triunfar no Vasco da Gama do Rio de Janeiro, mas ele iniciou no Esmeraldino, no Periquito de Recife. Aqui nós temos recentemente, na sede do clube, ainda alguns aficionados jovens
para que nós tenhamos a dimensão que esse clube ainda move torcedores. Claro que não tem a mesma popularidade dos três grandes, por isso tem a alcunha dos três grandes, mas o América ainda tem os seus torcedores que prestigiam a sua instituição. Aqui nós temos como estão as torcidas. Esses são dados de 2015. O Sport tem 40% do estado, o Náutico quase 19%, o Santa Cruz 16%, e depois os clubes de outros estados. Então nós vemos, como nós vimos anteriormente, tem um prestígio ainda dos três grandes nas primeiras posições. Aqui nós temos em cenário nacional o Sport a 11ª maior, o Santa Cruz a 17ª, o Náutico a 21ª, dados um pouquinho diferentes, mas ainda essas torcidas estão mais ou menos equilibradas. Aqui são dados de 71 e 69. Para que nós veamos, em Pernambuco, em 69, os dados do Santa Cruz e do Náutico eram iguais em 36%, o Sport tinha 28%, na Grande Recife, em 71, Santa Cruz com 39%, Sport com 34%, o Náutico com 24%, o América com 2% e o Central de Caruaru com 1%. Aqui, 2015, o Sport quase com 40%, o Santa Cruz com 24%, o Náutico com 12%, outros com 1%, Centineo 23%. Algumas curiosidades, estados com ampla hegemonia dos três grandes, como nós podemos ver, hegemonia quase 100% da capital, apenas um ano o título não foi para Recife, que foi para o interior, que foi o Salgueiro, em 2021, nos pênaltis contra o Santa Cruz, e mais de um século de domínio da capital, ou seja, apenas em 21, depois de 107 anos, um clube fora da capital conquistou o título estadual. Aqui nós temos o placar dos estaduais, o Sport tem 44 contra 29 do Santa Cruz, o Náutico, se não me engano, tem 20, o Náutico tem 24, América 6, Torre 3, Transwaves 2, Salgueiro 1 em 20, que conquistou o título nos pênaltis contra o Santa Cruz, naquele campeonato da pandemia, e são os únicos campeões do estado. Nem o Central, que é um clube muito tradicional do interior, conquistou o título do estado. Participações na elite, Sport 43, o Náutico 34, o Santa Cruz 24, o Central 2, o América nenhuma na elite, mas tem 4 na B, 1 na C e 3 participações na D. Aqui temos algumas figuras do Central, que é um clube importante do interior, não pode ser desprezado nunca, ignorado. É um clube que tem muita tradição de história, fundado em 20, se não me engano, já tem mais de 100 anos de história, então também é um clube que merece ter a sua participação nesse programa. Aqui temos as camisas icônicas dos 3 principais clubes, os 3 grandes, o trio de ferro do estado, os seus respectivos símbolos, e os títulos invictos. O Sport tem 5 invictos, o Náutico tem 3 campeões invictos, Transway, as 2 vezes ele foi campeão invicto, em 36 e 37, um bicampeonato invicto, é um feito para essa instituição. O Flamengo de Pernambuco, a única vez que ele ganhou foi invicto em 15, que foi o primeiro campeonato, por assim dizer, e o Torque, uma vez em 30, foi em 26, o Santa Cruz apenas uma vez em 32. Supercampeonato Pernambucano, o Flamengo conquistou uma vez em 15, o Sport uma vez em 81, e o Santa Cruz é o único que conquistou 3 vezes em 57, 76 e 83, aquele ano da massa tricolor invadindo o mundão do Arruda. Sequência de títulos, o Náutico é o único ex-campeão, Penta, o Sport tem 2 vezes, como a gente falou, nos anos 90, e nos anos 2000, no final ali, e o Santa Cruz uma vez naquela sua era de ouro entre 69 e 73. O tricampeonato Sport tem 3 vezes, o Santa tem 2 e o Náutico tem 1 vez. A Copa do Nordeste, o Bahia tem 4, o Vitória tem 4, o Sport tem 3, o Santa Cruz tem apenas 1 vez em 2016 e o Náutico ainda não tem uma Copa do Nordeste, falta este título para o alvirrubro pernambucano. Aqui uma foto minha com a camisa das 2 maiores torcidas, o Sport e o Santa Cruz, não tenho ainda no Náutico, mas pretendo adquirir. Esse programa sobre esses 3 clubes icônicos do futebol pernambucano. Uma grande história, de fato você trouxe aí
bastante informações desses clubes, do futebol de Pernambuco, né? Um futebol vigoroso, um futebol que narra, né, uma grande história no futebol brasileiro, no futebol mundial também, né, podemos dizer assim, e que hoje passa por momentos difíceis, né? E aí nós temos, eu vou colocar aqui uma impressão, Macite, para a gente conversar um pouquinho, né? Dado o adiantado da hora do programa, né? Nós já vamos terminar o programa, mas antes eu queria dizer que o fato desses times fortes de Pernambuco e a trajetória de como se formou o futebol brasileiro, né? Inicialmente, como a gente viu no programa anterior lá no estado de Goiás e agora no estado de Pernambuco, o esporte local, quer dizer, o futebol local era muito importante diante dos campeonatos estaduais, né? Então, é uma época de ouro dos campeonatos estaduais e esses times, nesses campeonatos, em cada estado, cada vez mais forte e uma disputa ferrenha, construções de grandes estádios, ou seja, apogeu mesmo desse futebol. Porém, com o avanço desses estaduais, o que vai acontecer? Vai acontecer o que está acontecendo hoje com o futebol brasileiro, porque os grandes clubes do Rio de Janeiro, assim como de São Paulo, mais particularmente desses dois estados, iam em Pernambuco e colhiam ali os grandes jogadores que jogavam os estaduais e que eram transferidos para os times aqui de São Paulo e do Rio, um pouco para Minas, né, também, bem pouco, mas Rio, São Paulo, e ainda temos lá em Rio Grande do Sul, ou seja, vinham esses jogadores para cá, enfraquecia os times locais, né, dos estaduais, os estaduais ficavam mais fracos, essa massa, né, de torcedores acompanha seus ídolos, né, e passam também a torcer para os times de São Paulo e do Rio de Janeiro. Haja vista que em Pernambuco hoje você tem muita gente que torce para os grandes clubes do eixo Rio, São Paulo, Minas um pouco, bem pouco, mas tem. E isso vai diminuindo o quê? Vai diminuindo o futebol local, né? O futebol local vai perdendo a sua intensidade, vai perdendo a sua força, e essa força vai vindo para São Paulo, vai vir para o Rio de Janeiro. Haja vista aí, você falou, e eu lembrei do Rivaldo como campeão mundial pela seleção brasileira, e você trouxe Vavá, né? Também campeão pela seleção brasileira, um grande jogador, foi decisivo na Copa do Mundo, porque o Pelé machucou, ele entrou e ele resolveu o jogo no Brasil, ali nas Copas de 62, né? Tivemos 58, 62 é o grande momento ali do bicampeonato brasileiro, com essa força poderosa aí que o Vavá trouxe para a seleção brasileira. Somado tudo isso, o que nós vamos ter aí? Nós temos agora exatamente o que o futebol brasileiro está vivendo, né? Os grandes jogadores agora, tanto do estado do Rio como do estado de São Paulo, vão embora cedo agora para a Europa, né? Ou seja, o futebol brasileiro se internacionaliza, não mais com os times, né, que tinha suas grandes discussões, mas sim com o êxodo, né, dos jogadores brasileiros indo para a Europa e o futebol brasileiro enfraquecendo, e aí particularmente enfraquece os estaduais mais ainda, né? E isso é um grande problema, como a gente viu lá no estado de Goiás, no último programa, e nesse programa agora de Pernambuco, a gente está vendo um enfraquecimento ao longo de trajetórias de ouro desse futebol, desses grandes clubes, né? Haja vista onde está hoje o Santa Cruz, o Náutico, né? O América, que você lembrou, também campeão, o próprio Central, né? Que também marcou presença ali. Nessa época era o contrário, o Central fornecia jogadores para os times da capital, né? Os times da capital iam buscar no interior, assim como aqui em São Paulo e também no Rio de Janeiro, os times grandes aqui vão no interior buscar os grandes jogadores, por isso também a gente não tem a grande ascensão, né? Quando a gente chegar aqui em São Paulo a gente vai ver isso,
esse êxodo, né, de jogadores que saem do interior, vai para a capital, depois da capital para as grandes capitais do eixo do futebol, e do eixo do futebol para o futebol internacional, sai as discussões dos times brasileiros e fica embora indo os jogadores brasileiros, haja vista agora, né, semana aí, onde o Vini Júnior foi considerado pela FIFA o melhor jogador do mundo, mas que não joga mais no Flamengo, nasceu no Morro, iniciou no Flamengo, mas vai ganhar o título mundial no Real Madrid. Ou seja, o futebol internacionalizou, mudou completamente. Então, eu acho assim, não é só a administração desses clubes, né? Como você citou, você falou da administração, é também a administração, mas é também essa transferência de jogadores absurda que o Brasil começou a viver logo ali depois da Copa de 82, né? Particularmente, até ali os jogadores só iam para fora quando passavam pela seleção brasileira e fazia uma construção, nomes ali na seleção brasileira, mas não, agora no próprio clube, hoje até no juvenil, ali na base, o garoto vai embora com 13, 14 anos, de repente a gente está vendo esse jogador na seleção brasileira, mas a gente não viu em nenhum clube aqui no Brasil, né? Enfim, é uma temática aí bem importante para a gente discutir futuramente aqui no The Chapa. Falando disso, Macito, essa decadência por aí, ela acompanha também o que eu estou expondo aqui, ou é só a administração local que levou os clubes de Pernambuco a esse ostracismo que está vivendo hoje, com exceção do esporte, né, que esse ano classifica na Série B e o ano que vem está na Série A novamente. E nos últimos anos, predomina o esporte na Série A, né? Já há um tempo, Santa Cruz e Náutico não participa mais da Série A. É isso tudo, ou você acha ainda que essa administração local é que pesa muito para esses times estarem hoje nessa situação, Márcio Forte? Exatamente, Dodge. Na verdade, além dessa questão que você falou, da péssima administração dos diretivos dessas instituições, o futebol se converteu num produto muito caro e os estaduais acabaram ficando muito pouco rentável, principalmente naquela virada do século, onde se resgatou as copas regionais. Então, para o futebol nordestino, é muito viável também, isso já foi comentado pelos presidentes do Bahia, do Sport, inclusive, do Santa Cruz, Náutico, das principais potências nordestinas, de criarem uma Liga do Nordeste em detrimento dos estaduais, porque seria muito mais viável nos direitos de televisão, pelos intercâmbios que tem os grandes de Recife, os grandes de Salvador, os grandes de Natal, de São Luís, de Fortaleza, de Maceió e de Aracaju, também de Campina Grande, de Teresina, seria uma interação muito mais significativa, muito mais rentável e se venderia muito mais para as filiais, inclusive da Rede Globo, nessas cidades. Então, o presidente do Bahia falou isso na ESPN, que para jogar, às vezes, o Campeonato Baiano, ele tinha prejuízo para ir, por exemplo, para Feira de Santana, para cidades. O presidente do Esporte também falou isso, para ir para Afogados, jogar contra os clubes menores do estado. Então, talvez o fato de não conseguirem consolidar entre 99 e 2003 uma Copa do Nordeste que, com muitas divisões, poderia ter 4 divisões, seria muito mais rentável para esses clubes terem essas ligas em detrimento dos estaduais. Agora, recentemente, eles conseguiram resgatar esse torneio, mas mantém ainda os obsoletos campeonatos estaduais. Talvez seria interessante eles oficializarem de uma vez por todas essa Copa do Nordeste com muitas divisões, uma A, B, C e D talvez, e eliminassem os campeonatos estaduais, mas manter todos os clubes desses estados, o Central, que é importantíssimo, os clubes do interior da Paraíba, do Ceará,
nas divisões segunda e terceira, para que eles possam subir e ter uma fonte de incentivo dessas federações para que esses clubes continuem existindo e podendo subir para jogar com os grandes do Nordeste. Então, isso também é um elemento que eles devem considerar, porque o futebol se consolidou e se encareceu tanto que fica muito incoerente eles jogarem contra clubes fundados há 3 anos, como um Retrô em Pernambuco, que não tem nenhuma projeção, não tem nenhuma significância para o futebol, tanto de Pernambuco como do Brasil. Perfeitamente, né? Eu acho que você trouxe aí também mais elementos, né, para a gente analisar essa situação do futebol dos estados, né, e o próprio futebol brasileiro. E assim, o que mostra, né, nesse segundo programa, né, quer dizer, o primeiro já demonstrou isso, o segundo aumenta isso. O Brasil é um país, e não é à toa que o Brasil é chamado o país do futebol, né, porque você tem grandes clubes em todos os estados brasileiros, né, com uma origem de história muito importante, como aí os 3 que você trouxe de Recife, nas suas fundações, né, sempre naquela questão ou do setor popular, ou de uma classe ali, ou mesmo da elite, né, como você trouxe o Goiás a semana passada, vindo da elite goiana, e agora o Sport também vindo aí dessa, podemos dizer também da elite goiana, e os 2 mais lá do eixo popular, o Náutico e o Santa Cruz. Então, assim, a história brasileira não é à toa, né? De fato, é o país do futebol, mas mais do que isso, é o país do futebol com origens, né, populares, extremamente populares, uma resistência forte populares. Você passou aí até por Canudos, né, na história desses clubes de Recife, e você traz também essas questões todas, né, do envolvimento da sociedade, né, quer dizer, também a elite participando com o seu poder econômico, com seus clubes. O que, lamentavelmente, né, que fica aqui, é que você trouxe bem, né, e é isso mesmo, o futebol tornou um esporte muito caro, muito somas grandes, né, de dinheiro, grandes investidores, né, e isso dificulta muito os times populares, que têm ainda problemas de estrutura, problemas financeiros sérios para poder se manter. O ideal seria mesmo que a CBF olhasse com esse olhar que você trouxe aqui para essas disputas acontecerem e fortalecer mais ainda esse futebol. Acho eu que isso agora está muito distante, dado esse investimento grande, maluco, né, que tornou o futebol. Hoje, qualquer jogador que joga nos eixos aí das capitais salários astronômicos, né? Para você ter um nome mais ou menos, o salário já é gigante. Então, fica muito difícil, né, cobrir economicamente tantos clubes que tem o país, né? E sobra também um mercado extraordinário para essa gana de dinheiro, né? Ficar aqui no Brasil comprando agora clubes, né? Quer dizer, agora já não compra mais jogador, chega e compra o clube inteiro, né? Como a SAF está fazendo aqui no Brasil. Então, assim, fica difícil se a CBF não intervir e não reorganizar o futebol brasileiro, e aí não só a CBF, mas a própria estrutura da política brasileira, de governo federal mesmo, né, dizendo assim, se isso não sentar, refletir e reestruturar o futebol brasileiro tende a ficar em poucos eixos e elitizado, né? Como a gente já vê aqui em São Paulo, os ingressos já não é mais populares, os ingressos já é totalmente de elite, né? Haja visto o preço dos ingressos para assistir os grandes jogos. Então, novamente, né, o poder econômico traz essas dificuldades todas, ao mesmo tempo que o futebol torna mais rico, mais volumoso em questão de dinheiro, de economia, mas também traz uma massa de times pobres, né, de times que foram grandes, que fizeram história, mas que com esse avanço econômico do futebol, como não avançou para todo mundo,
ficou esses times agora a ver aí situações muito difíceis, né? Por exemplo, o Santa Cruz, com esse apogeu todo e agora penando lá na Série D para galgar todas as séries novamente. Quando que o Santa Cruz vai chegar novamente na Série A? Ou seja, não há muita perspectiva quando a gente pensa assim, a curto prazo, não é, Márcio Forte, para os times como o Santa Cruz voltar à Série A do futebol brasileiro. Exatamente. Infelizmente, não tem uma perspectiva a curto prazo para que o Santa Cruz, que vai disputar a Série D no ano que vem, volte para grandes campanhas na Série A. Isso está muito longe, infelizmente. O Náutico, inclusive, que está na Série C, não conseguiu classificar para a fase final da Série C esse ano por 2 pontos, se classificou o Remo no seu lugar. O América luta para jogar na D. Então, infelizmente, acabou consolidando um desnível muito grande entre os clubes maiores do Brasil e esses clubes medianos que estão dentro do G20, mas por esse encarecimento, por essa grande salto que teve a indústria do futebol e somado com essas más administrações, esses clubes que têm muita tradição, história, popularidade, ficaram no caminho. Então, o Santa Cruz, o Náutico, que vamos ver em outros programas, que tem clubes de outros estados que também vivem situações similares, como, por exemplo, o Paraná, em Curitiba, que também é um clube como o Náutico, que tem muita torcida, história e tradição, também vivem esses ostracismos contemporâneos. Perfeitamente. Não é fácil, né, Marcito, a gente pensar aí nessa dimensão toda que a gente gostaria que vivesse o futebol brasileiro. Bom, o programa hoje já estendeu, né? Está na hora da gente finalizar o programa. Há muita coisa a ser debatida aqui, mas o De Chapa vai organizar aí muitos programas para que a gente possa debater essa história toda e não ficar só no nível de um programa na história desses clubes pelos estados afora. Próximo programa, nós estaremos viajando para onde, Marcito? O que você traz de ideia aí? Próximo programa, já vimos Goiânia, que é a principal potência futebolística do Centro-Oeste. Fomos para Recife, que é uma das 2 principais cidades do Nordeste. E agora vamos migrar para o Sul, onde vamos para Curitiba, que é uma das 2 principais cidades da região Sul. Muito bem, agora saindo do Nordeste, indo lá para o Sul, vamos para o Paraná, vamos falar do futebol do Paraná. Por quê? Porque o De Chapa está contando a história dos 20 clubes da elite do futebol brasileiro. Se hoje nem todos esses clubes estão na elite, nós falamos aqui um pouco da situação, né? Quando a gente traz a história, como o Marcito monta a história e traz aqui para a gente no De Chapa, traz o momento histórico desses times, né? Os grandes jogos, o apogeu e também a decadência, né? Ou seja, daqui a pouco o G20 brasileiro vai cair, né? Se não tiver uma reestruturação. Hoje mesmo eu vi o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, falando desse tema, né? Se a gente não cuidar dos times grandes brasileiros, a gente corre o risco de diminuir muito o número desses times e aí a situação vai ficar cada vez mais difícil para o próprio futebol brasileiro, não é? Bom, gente, finalizando o programa, esse programa De Chapa, lembrei no começo desse programa que o De Chapa ficou parado aí um tempo, um ano todo praticamente, né, por questões diversas, mas que agora o De Chapa, o canal, volta com tudo. Temos muita coisa aí para fazer nesse programa, nesse canal. A gente vai trazer bastante novidades aqui, vocês vão gostar bastante daquilo que a gente vai fazer aqui no canal De Chapa, um canal que fala da história do futebol brasileiro e que conta a história de grandes jogadores e que também vai fazer programas do futebol brasileiro aí, bem amplo, bem diverso, com programas de entrevistas e tudo mais que vem aí pela frente. Enfim, esse é o De Chapa, que é hoje uma parceria, né? Nós temos hoje uma parceria com a plataforma Multipolar, a geopolítica do futebol,
a editora D3 Educacional. Ou seja, um complô aí, um complô é bom, né? Uma particularidade dessa aí. Empresas, né, que estão aí falando de futebol, né? A Multipolar, que fala da geopolítica, a editora D3, que trabalha com livros, e o De Chapa e o Geopolítica, que é também falando aí de futebol, juntou tudo isso e nós vamos agora desenvolver nesse canal muitas novidades para você. Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Dependendo da hora que você vai assistir o programa. Esse programa aqui é gravado e que vai ao ar sempre às quintas-feiras, a partir do meio-dia. Portanto, esse programa estará no ar logo mais para você assistir e curtir aí. E não se esqueça, né, gente? Inscreva no canal, dê o sininho para você receber os novos vídeos e dá aquela curtida lá para o canal desenvolver, crescer e trazer cada vez mais a história do futebol brasileiro. Boa tarde, Márcio Forte, né? A gente costuma chamar de Macito, mas é Márcio Forte. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo aí que vai ver o programa e as suas considerações finais e o seu boa tarde, Márcio Forte. Boa tarde a todos, foi um ótimo programa onde avançamos sobre a profundidade histórica do futebol pernambucano, a grandeza das suas 3 forças icônicas, que são Santa Cruz, Sport e Náutico. Já fizemos isso com os 4 grandes de Goiânia. E na semana que vem vamos abordar o trio de ferro do futebol paranaense, que é composto por Coritiba, Paraná e Atlético Paranaense. Aguardem que vamos ter muitas surpresas nesse programa icônico. Muito obrigado, Naidson Pires, e vamos sempre abordar a grandeza do futebol brasileiro, latino-americano e mundial. Exatamente, é isso aí. E depois dos 20 clubes, a gente vai rodar aí pelos times da América do Sul também. É isso aí, Márcio Forte. Temos muito a fazer e vamos fazer o canal crescer cada vez mais, trazendo sempre uma boa novidade para você que curte e gosta de futebol. É isto. Até mais, até o próximo programa. Tchau, gente. Boa tarde a todos e uma boa semana. Tchau, gente. Tchau, Márcio Forte. Tchau, abraço. Até mais aí.